Paz do Senhor, aos irmãos. Graças a Deus por esta oportunidade que nos dá de estarmos em sua presença, ouvindo, compartilhando da alegria dos irmãos que têm experimentado as bênçãos do Senhor e tomando ciência, do poder da palavra que nós cremos, vendo-a operar na vida dos nossos irmãos, e isto é maravilhoso. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Uma palavra singela a compartilhar com os irmãos. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, verso 12. Grato a Deus, ao pastor, pela oportunidade, aos obreiros, à minha retaguarda, pelo respeito, pelo carinho entre amigos, entre irmãos. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, verso 12, nos diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, verso 16, mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Se padece como cristão, não se envergonhe. Amém. Tome o seu assento no nome de Jesus. Apóstolo Pedro instruindo a igreja acerca de alguns assuntos, algumas matérias que precisavam ser tratadas. No capítulo 3, Pedro começa a dissertar acerca do amor fraternal e do dever de uns para com os outros, inclusive. E aí, quando nós chegamos no capítulo 4, no verso 12, esta verdade que nós lemos aqui. Pedro orienta os irmãos e diz que não é o caso de a igreja de Jesus, os cristãos, os crentes, aqueles que buscam a Deus, estranharem muitas das dificuldades que por vezes nos cercam. Pedro diz: não se estranhe, não se espante, não olhe para as situações que te cercam, para as vicissitudes, para as intempéries, para os momentos de dificuldade que por vezes experimentamos. Ele diz: não olhe para isso com estranheza, como que se alguma coisa muito terrível estivesse acontecendo ou fora do lugar, ou como muitas vezes nós, por não discernirmos as situações que estão acontecendo, já julgamos que alguma coisa está fora do lugar. Então, Pedro adverte a igreja e diz que não é o caso de ninguém se desesperar por causa das situações difíceis que nos cercam, porque muitas dessas situações, inclusive, são inevitáveis, elas virão sobre nós. E aí Pedro diz assim: não se estranhe, não olhe para as situações, não trema diante das situações como que se fosse algo inesperado, como que se fosse algo, porque pelo fato de sermos seguidores de Jesus, pelo fato de sermos pessoas comprometidas com a mensagem de Jesus, pelo fato de sermos pessoas lutando para estarmos engajadas no exercício do ministério para o qual fomos chamados, pelo fato de sermos pessoas combatendo pelos que sofrem, pelos nossos amigos, como testemunhado aqui hoje, por estes fatos,
e tantos outros, nós, por certo, seremos cercados de vicissitudes, de momentos difíceis. Jesus adverte os discípulos e diz: por causa de mim, por causa do meu nome, perseguirão vocês. Por causa de mim, eles dirão mentiras acerca de vocês. Por causa de mim, eles irão atrás de vocês. Por causa de mim. Por causa de mim. Jesus adverte os discípulos. E aí Pedro escrevendo, ele diz: meus irmãos, tenham calma. Muito embora as situações pareçam terríveis, tenham calma. Muito embora as situações os sejam difíceis. Ele diz: tenham calma. Tenham calma. Estes momentos chegarão. Estes momentos chegarão. E chegarão até você exatamente porque você busca a Deus. Exatamente porque você é comprometido. Exatamente porque você está se esforçando para engajar-se, para exercitar a sua fé. Exatamente por isso, essas dificuldades vão chegar. Com certeza você já separou a sua vida em períodos de consagração, e os obreiros da minha retaguarda podem testemunhar o quão é difícil, ou quantas coisas inesperadas acontecem quando você diz: nesta semana vou consagrar ao Senhor. Quantas coisas inesperadas acontecem, o pneu fura 2, 3, 4 vezes, alguma coisa. Exatamente porque você está buscando a Deus. Lembre-se que o mundo em que nós vivemos, como diz a Escritura, ele jaz no maligno, ele está morto no maligno. Satanás, conversando com Jesus quando tentava-o no deserto, quando Satanás tentava Jesus, ele diz assim: este mundo me foi entregue. Este mundo me foi entregue. Este é o mundo em que nós vivemos. Este é o mundo onde tantas dificuldades acontecem. Tantas corrupções, tantas prostituições, tantos roubos, Este é o mundo em que nós vivemos. O mundo que foi manchado pelo pecado, o mundo que foi marcado, maculado pelo pecado. O mundo cujas estruturas que foram construídas, em sua maioria, maculadas pelo pecado. Maculadas pelo pecado que manchou o homem. Este é o mundo. E aí, quando você se levanta e diz assim: vou buscar a Deus, vou buscar ao Senhor, vou interceder, por certo, situações difíceis vão cercar você, porque você está neste mundo que caiu, neste mundo que está manchado, neste mundo que está maculado. E aí levanta-se você, abre a sua boca, deixa a sua voz profética ecoar, como foi dito aqui pelos nossos irmãos, palavras de bênção ministradas. São como luz no meio da treva. São como luz no meio da escuridão. E não há como você não ser visto e não ser alvo de muitas dificuldades. Jesus diz assim: ninguém constrói uma cidade no pico da montanha para que ela fique escondida. Ninguém acende a lâmpada para esconder debaixo da cama. Você acende a lâmpada para iluminar a casa, e todos verão a luz. Você constrói uma cidade no pico da montanha para que todos quanto passarem consigam ver a cidade edificada. Aí Jesus diz assim: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vocês são essa lâmpada acesa no mundo de trevas, para que tantos quanto estão perdidos consigam, olhando para a luz que há em nós, quem sabe encontrar o caminho. E por essa razão nós somos cercados de muitas dificuldades. Por esta razão nós somos provados com muitas dificuldades. E aí Pedro escrevendo, ele diz: mas não estranhe, porque é exatamente por ser uma pessoa na presença de Deus, é exatamente por ser um cristão que tantas situações cercam você.
que tantas dificuldades estão ao seu redor. Não é porque, meu Deus, tem coisa... Não, é porque você está engajado, é porque você está lutando. É porque você está se esforçando. E quanto mais você se esforçar, verdade, você terá muitas vitórias e contará elas aqui, como os nossos irmãos o fizeram hoje. Mas você também perceberá uma série de dificuldades sendo postas no seu caminho. E aí Pedro diz, não é o caso de parar. Não é o caso de voltar atrás. Não é o caso de olhar e falar, meu Deus, é melhor. Ele diz, não. Porque elas virão, e virão. Mais adiante ele diz, de um jeito ou de outro. Observe só o que ele diz. Que nenhum de vós padeça, verso 15, como homicida, ladrão ou malfeitor. Porque estas pessoas também sofrem. Mas sofrem como consequência da vida que levam. O homicida, o ladrão, o malfeitor, o bandido, ele sofre. Ele sofre. Por vezes não tem paz, porque tem que correr daqui para lá, tem que ir de lá para lá, e tem que se esconder, e ver alguma coisa, já fica com medo, não tem paz, não tem tranquilidade. Mas sofre exatamente por causa da maneira como vive. Aí Pedro diz assim, mas nós não. Estaremos cercados de dificuldades, é fato, mas que nenhuma delas seja como consequência de uma vida desregrada, de uma vida desmedida ou de uma vida distante de Deus. Ele diz, não, nós vamos passar por dificuldades, e que estas dificuldades nos sejam impostas exatamente porque somos servos de Deus, na presença de Deus. Quando perseguirem as minhas palavras, que não seja porque eu estou falando um monte de bobagem ou mentiras por aí. Quando perseguirem as minhas palavras, que seja porque eu estou falando de Jesus. E o mundo que se opõe a Jesus se levantou para perseguir. É isso que Pedro está dizendo. Quando as dificuldades estiverem ao meu redor, que não seja porque eu desisti da fé e agora estou enfrentando a oposição do inferno que vem contra a minha vida para que eu nunca mais me levante. Ele diz, não. Quando esse dia chegar, que seja porque eu estou na presença de Deus e a oposição do inferno quer me arrancar e não quer me ver prevalecer. Aí ele diz, mas não estranhe, porque você é a cidade edificada sobre o monte. Não estranhe, porque você é a candeia acesa na escuridão. Então não estranhe quando momentos difíceis cercarem você. Mas que estes momentos difíceis não nos cerquem, porque estamos longe da presença. Que estes momentos difíceis não nos cerquem, porque nós desistimos da fé, desistimos da esperança, ou negligenciamos a palavra. Não, que estes momentos nos cerquem, exatamente pelo contrário, porque nós cremos, porque temos esperança, e porque a palavra é viva em nós, norteando o nosso caminho e as nossas decisões. Olhe para a Bíblia Sagrada. José foi citado aqui. Um homem que experimentou profundas dificuldades e não deu causa à maioria delas. Foi vendido porque outros invejaram ele. Foi entregue para ser escravo porque outros não estavam contentes com a posição dele. Foi jogado na cadeia porque outros tinham interesse, que ele tomasse decisões, assumisse condutas, e ele, para manter a sua integridade, resiste. Jogado na cadeia, humilhado, vendido, esquecido, distante da família, distante dos amigos, dos irmãos. Por quê? Porque mantinha a integridade.
porque vivia segundo a palavra. Lendo a Bíblia Sagrada, você verá citado inúmeras vezes, mas José não se apartava da palavra. E foi vendido, mas José não se apartava da palavra. E contaram a mentira, jogaram ele na cadeia, mas José não se apartava da palavra. E exatamente por viver uma vida íntegra, experimentou dificuldades. Porque nós vivemos em um mundo que é mau. Jó foi citado aqui, um exemplo. Homem íntegro, reto. E exatamente por ser íntegro e reto, se vê cercado por dificuldades. Satanás até aposta e diz assim: ele é íntegro e reto exatamente porque a vida dele é confortável. A vida dele é confortável, ele não tem falta de nada. Tem bens, comida na mesa todo dia, amigos, prestígio na sociedade. As pessoas vêm ouvir a sabedoria, as olham para a riqueza dele e já entendem, né? Esse é o fruto de um homem com uma inteligência de sucesso, um homem com uma sabedoria interior. Querem ouvir o que ele tem para falar. E exatamente o fato de Jó ser esta pessoa na presença de Deus, ele se vê cercado pela oposição agora do maligno, o apontando e dizendo: tira tudo dele, e aí você vai ver que ele blasfema como qualquer outro. Cerca ele de dificuldades, e você vai ver se ele não murmura como um pagão qualquer. Cerca ele de privações, e você vai ver se ele não sai resmungando, esbravejando ou xingando como qualquer um sem esperança e sem fé, como um pagão no mundo qualquer. Cerca esse crente de dificuldade e você vai ver se ele não é só mais um, como os outros que estão lá fora. Exatamente por ser uma pessoa íntegra, Jó se vê cercado de profundas dificuldades. Aí Pedro repete e diz: mas não estranhe, porque exatamente pelo fato de você ser íntegro, exatamente pelo fato de você buscar a Deus, exatamente pelo fato de você derramar as suas lágrimas diante de Deus, que você conhecerá e verá uma série de dificuldades ao seu redor, de um mundo e de poderes que se opõem a tudo aquilo que é Cristo, que é de Deus. Exatamente por isso você verá portas se fecharem, exatamente por isso você receberá vários nãos na sua vida, exatamente por estar na presença de Deus. Você experimentará profundas dificuldades na vida, mas não se perturbe com isso. Não se perturbe. Continue firme. Continue caminhando. Continue crendo. Continue confiando. Porque muito embora estas situações te cerquem, muito embora estas situações te sirvam como obstáculos na caminhada a serem superados, elas não são poderosas para parar você ou para obstruir aquilo que em você, através de você e por você, Deus fará. Elas não são poderosas para isso. É por isso que, muito embora Jó experimente a oposição do profano, dizendo assim: priva ele, tira o que ele tem, isso não é o bastante para destruí-lo. Isso não é o bastante para destruir a vida de Jó. Muito embora Josué experimente traições, experimente decepções, experimente escravidão, experimente esquecimento, isso não é o bastante para destruí-lo ou para neutralizar o que Deus fará na vida dele.
As situações difíceis não são poderosas para nos arrancar do lugar onde Deus nos colocou. As situações que nos cercam e por vezes nos oprimem não são poderosas para nos mover da presença de Deus. Não são poderosas para minar as raízes que foram criadas em nós com o trabalho da palavra de Deus. Não são poderosas. E aí por isso Pedro diz: não se espante, porque você não vai morrer, você não vai ser destruído, a sua vida não vai acabar, o seu chamado não vai morrer. Não, você será como os nossos irmãos aqui hoje e no domingo passado, os próximos ou o próximo a vir aqui dizer: o tempo fechou, a situação ficou difícil, mas eu estou aqui na oportunidade que foi aberta para contar a minha bênção e o meu testemunho. Porque as situações ao seu redor não são poderosas para te mover da presença de Deus. O que nos separará do amor de Deus? O que nos separará do amor de Deus? Palavra de Paulo aos Romanos. O que tem poder para arrancar um cristão da presença do Senhor? Aí ele diz: não estranhe, não estranhe. Você olha para Jesus, e Jesus era uma pessoa brilhante. Jesus era uma pessoa de um coração que eu não consigo descrever. Ele é o Filho de Deus, Ele é o amor, é a vida. Ele esteve entre nós fazendo milagres, maravilhas, prodígios, abrindo portas, criando caminhos e saídas. Mas até Ele se viu cercado de dificuldades, experimentando dores e traições. Até Ele experimentou tudo isso. Mas olhe para Jesus, que muito embora tenha experimentado muitas dores, muitas lágrimas inclusive, nenhuma delas foi poderosa para arrancá-lo do lugar onde Deus o colocou, do propósito para o qual Deus o chamou. Nenhuma delas. Satanás o leva ao deserto para tentá-lo, dialoga com ele, fala a ele. Aquele que faz cair, aquele que é pedra de tropeço, ele argumenta com Jesus para dissuadi-lo, para desviá-lo do propósito, para entre as palavras enganá-lo, querendo fazer tentar a Deus. Mas nem mesmo as palavras do maligno são poderosas para arrancá-lo do lugar onde ele estava, da posição onde ele foi colocado, do projeto para o qual Deus o designou. Nem mesmo as palavras do maligno são poderosas para movê-lo. Aí Pedro diz, e eu repito: não estranhe, não se preocupe. Comecei um jejum, meu Deus, e agora parece que está dando tudo errado. Ele diz: não estranhe, não se preocupe, continua o jejum. Fiz um voto, pastor Rogério, e agora, meu Deus, ia dar um valor lá e chegou uma conta muito alta. Não estranhe, não estranhe, continue. Consagrei a minha vida aqui uma semana, entrei na campanha na igreja, 4 quartas, 4 domingos, e agora parece que o céu fechou, parece que é uma briga, é uma prova, parece que... Não estranhe, acalma o coração, acalma. Você está na presença, acalma o coração. Você está diante de Deus, acalma o seu coração. Você está no seio da igreja, acalma o seu coração. Fica tranquilo, mas o céu fechou, está escuro, os boletos saíram de controle. Acalma o coração. Você está na presença de Deus. Essas situações não vão arrancá-lo, não vão movê-lo, não vão destruí-lo, mas vão te cercar exatamente porque
você está na presença, continua caminhando, continue fazendo o que Deus mandou você fazer, e o socorro virá dentro em breve. A bênção do Senhor virá ao seu encontro para socorrer você, e você não será destruído. Você não será destruído. Mas fica tranquilo. Fica tranquilo. Meu Deus, e agora não vou nem para o culto. Não, calma, fica tranquilo. Vai para o culto. Vai fazer o que você tem que fazer. Vai para a presença. Vai para o jejum. Vai fazer a sua parte. Vai viver o que Deus chamou você para fazer. Fica tranquilo. Porque essa situação não vai destruir você. Não vai. Não vai destruir você. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. E aqui eu quero fechar a minha fala. Não se envergonhe de sofrer porque é crente. Não se envergonhe de passar dificuldades porque anda na presença de Deus. Não baixe a sua cabeça. Não venha para o culto e se sinta menos digno de viver a presença de Deus porque você está passando dificuldades. Não se envergonhe, não sinta constrangimento pensando em comparar a sua vida com a de tantos outros ou com aqueles que sequer fazem parte da igreja, olhando, meu Deus, nem temem, nem amam, nem seguem a Jesus, e olha, e eu aqui nessa dificuldade. Ele diz, não se envergonhe de sofrer por causa de Jesus. Não se envergonhe de passar privações por causa de Jesus. Não se envergonhe de ver a sua vida tumultuada, de ver o chão tremer, porque você está na presença de Jesus. Não se envergonhe disso. Não sinta vergonha disso. Não chore por causa disso. Não se lamente por causa disso. Ele antes diz, se alegre na presença do Senhor. Se alegre na presença do Senhor. Se alegre na presença do Senhor. Se alegre. Paulo diz, eu estou preso por causa do Evangelho. Eu estou preso por causa da mensagem. Mas não choro por isso. Ele diz, eu estou preso. A palavra não. Então segura as cartas. Segura as cartas porque eu vou mandar. Não chore porque você está cercado de dificuldades. Não se envergonhe disso. Não se envergonhe. Meu Deus, o sapato furou. Estou na prova, a porta não abre e parece que está cerrada por dentro, porque não tem chave. Não se envergonhe. Não se envergonhe desse dia, desse momento. Não se envergonhe. Se sofre como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. E por que glorifique a Deus? Porque o socorro virá. Essas dificuldades não vão destruir você. Essas dificuldades não vão minar a sua vida. Essas dificuldades não vão destruir a sua vida. Mas José foi vendido, acabou a esperança para ele. Não. Mas os irmãos traíram, acabou para José, não tem mais a família. Não, mas agora uma autoridade está testemunhando contra José, acabou para ele. Não, essas situações não vão destruir você. Então se alegre, glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique ao Senhor porque o socorro virá. Glorifique ao Senhor porque a provisão chegará. Glorifique ao Senhor porque Ele abrirá a porta para ninguém fechar. Glorifique ao Senhor porque dele virá a palavra para te estabelecer e ninguém derrubar. Glorifique ao Senhor porque da parte dele livramento e socorro virá, chegará para salvar você. Glorifique a Deus pela sua palavra, porque ela
é fiel. Glorifique a Deus, porque antes que você se encontrasse nessa situação, Ele inspirou, ministrou, registrou, ela chegou, hoje é pregada, mas já estava dita há mais de 2000 anos a seu respeito, a respeito da sua casa, da sua causa, da sua família. A gente esquece, tem contato agora, mas tem tempo que ela está registrada, está escrita e liberada a nosso respeito. Daniel está num propósito de oração e eu encerro aqui. E a resposta não chega, e ele vai para o jejum e faz oração, e a resposta não chega. E ele está no jejum 21 dias. Aí o anjo chega. E aí o anjo diz a ele assim, ó: estou chegando agora, 21 dias depois. Mas desde o primeiro dia, saiu palavra de Deus a seu respeito. Eu cheguei agora, mas a palavra já estava liberada acerca da sua causa. Eu cheguei agora, a palavra chegou agora. Passei pelo combate e cheguei agora, 21 dias depois. Mas desde o primeiro dia, havia palavra de Deus ministrada a seu respeito. Então não se envergonhe das dificuldades que te cercam. Glorifique a Deus. Não se envergonhe, glorifique a Deus. E dentro em breve, quem sabe domingo que vem, permitindo Deus, será você aqui dizendo: eu tenho uma bênção para contar. Eu tenho uma bênção para contar. Pastor, abre a oportunidade, eu tenho uma bênção para contar. Perdi tudo, um Jó, perdi tudo, mas o Senhor restituiu. Um José, fui traído, estava esquecido, mas o Senhor se lembrou de mim. Quem sabe sua família, estávamos debaixo de um jugo, como Israel no Egito, mas o Senhor lutou por nós e nos livrou do cativeiro e está nos conduzindo com este povo para uma terra nova. Amanhã será você. Não estranhe as dificuldades que te cercam. Não se envergonhe de passar por essas dificuldades. Glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus. Amém.